Olá pessoal, mais um vídeo de fundos imobiliários aqui no nosso canal. E hoje, 5 itens que você precisa ver antes de olhar dividend yield PVP em fundos imobiliários de tijolo. Porque vídeo aí falando para você olhar dividend yield PVP tem aos montes, mas eu te garanto que estes 5 itens aqui são essenciais e você deve observar antes de olhar o dividend yield e o PVP de um FII de tijolo. Eu sou Ricardo Figueiredo, especialista em fundos imobiliários aqui na Speech, e o vídeo de hoje vai te ajudar a selecionar muito melhor fundos imobiliários com lastro em tijolo. Para começar, o fator primordial em fundo imobiliário de tijolo. Primeiro item é a localização. Antes de sair olhando dividend yield, PVP, para pegar o que paga mais, ou que está mais descontado, ou você ficar achando que um PVP acima de 1, o fundo já está caro, esse é o primeiro elemento que você deve analisar. A localização dos ativos que compõem o fundo imobiliário que você está analisando. Sim, imóveis no plural, porque eu tenho preferência por fundos imobiliários multiativos, aqueles que têm mais do que um imóvel em sua carteira, porque dessa forma a gente já tem uma primeira camada de diversificação de risco. A localização ela é fator importantíssimo porque as boas localizações trazem 2 benefícios para o proprietário. No caso, o proprietário é o fundo imobiliário. Primeiro benefício, você tem estruturalmente maior demanda por aquele imóvel ao longo do tempo. Seja no período onde o setor imobiliário está mais fraco, onde a economia está mais fraca, então a demanda por espaços, seja corporativos, em lajes, seja em condomínio logístico ou mesmo em shopping center, ela é mais fraca, então as boas localizações acabam defendendo melhor. E no momento em que a gente faz uma análise de mais longo prazo, a gente percebe que historicamente as boas localizações apresentam maior valorização do metro quadrado daquele imóvel. Então você consegue defender mais a renda no momento mais duro e ao longo do tempo você vê aquele imóvel se valorizar mais. Então, primeiro fator, localização. Procure as localizações de acordo com o perfil do fundo, se é um fundo de escritório, se é um fundo de logística, um shopping center, que são mais fortes naquele segmento. Então, quando a gente fala de escritório, o maior mercado de escritório do Brasil, São Paulo. Quais são as boas regiões de escritório em São Paulo hoje? As regiões que são mais fortes. A gente fala de Faria Lima, a gente fala de JK, Itaim Bibi, Vila Olímpia. Inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente percebe a região da Paulista com vacância baixa neste momento. A gente está gravando esse vídeo dia 26 de outubro, gente. Eu tô com os dados do terceiro trimestre de 2023. A gente percebe a vacância nessa região para imóveis de alto padrão ao redor de 5%. É o patamar que a gente vê na Faria Lima, né? Então, a Paulista, às vezes, pouco falada, né? A gente vê falar muito mais de Faria Lima, JK, Itaim Bibi. Paulista também despontando como uma região muito boa. Pinheiros anda se destacando, apesar de ainda não ser considerada uma região central, né? Uma região mais pujante de escritório, mas ela vem se destacando ali com um perfil de empreendimento mais boutique office sendo demandado. Então a localização é importante. Isso a gente está falando do mercado de escritório. Inclusive, esse é um outro fator importante. Qual é o perfil do imóvel naquela localização? Quando a gente olha para esse perfil boutique office, que são lajes menores, a gente observa que algumas regiões são mais demandadas. Pinheiros, a própria região do Itaim Bibi. Quando você pega aquelas lajes AAA, que são lajes de mais de 1.000 metros quadrados, ar-condicionado central, enfim, uma série de atributos que classifica a laje como AAA, aí você já tem Faria Lima, apesar de não estar aqui, a Shukri Zaidan também tem bastante imóvel com essa característica, só que ela já tem uma vacância mais elevada. Essas regiões que eu coloquei aqui estão se destacando neste momento, estão preservando mais renda de locação e os imóveis reagem de forma melhor ao longo do tempo no quesito valorização. E tem as regiões que sofrem mais. Shukri Zaidan eu citei, a gente pode destacar Chácara Santo Antônio, tudo isso no mercado de São Paulo, que é o maior mercado, né, de escritórios do Brasil. Tem outras regiões que elas não são nem as principais, mas também sofrem bastante, por exemplo, a região
de Alphaville, muita vacância de escritório e não é de hoje, é histórico, mesmo antes da pandemia, vacância altíssima. Esse tipo de localização a gente procura evitar. Por quê? Especialmente no momento em que a gente vê tijolo barato. Para que eu vou me arriscar onde tem localização mais difícil se a gente tem opções onde as localizações melhores os FIIs estão negociando com preços interessantes? É óbvio que algumas situações a gente coloca a lupa dentro do fundo e dentro de uma região difícil tem sempre um ou outro imóvel que ele é mais resiliente. Então se você consegue se expor àquele imóvel dentro dessa região que é mais difícil, porque ele é destaque, ele consegue se blindar melhor mesmo nesse cenário mais difícil, pode ser uma estratégia ali adicional, né? uma posição mais tática, mas posições mais estruturais, preserve as boas localizações. Quando a gente olha para o mercado do Rio de Janeiro, todo mundo fala, o mercado do Rio de Janeiro está muito difícil. Verdade absoluta. O mercado do Rio ainda é muito difícil, o mercado do escritório. Só que quando você olha a zona sul do Rio, praticamente não há disponibilidade de imóveis de alto padrão corporativos na zona sul do Rio. Vacância baixinha, preço de locação lá em cima. É um oásis. Então, mesmo em regiões difíceis, a gente consegue encontrar alguma alternativa sabendo analisar e preservando a boa localização. Para a logística, regiões metropolitanas. Quando a gente olha São Paulo, o maior mercado consumidor do Brasil, se você está no raio 30, raio de 30 quilômetros de São Paulo, você consegue oferecer para locatários condomínios logísticos onde ele conseguirá fazer entregas numa velocidade muito grande para o cliente final, o chamado last mile, a última milha. Então, essa demanda ela é forte, crescente e remunera muito bem o proprietário. Estes imóveis tendem a ter vacância baixíssima. Em alguns momentos, a vacância é zero. Extrema em Minas Gerais, muito próximo de São Paulo também, atende com razoável facilidade o Rio de Janeiro, o próprio mercado de Minas, mas principalmente o mercado de São Paulo. Então, é outra região onde a vacância logística é muito baixa, a demanda é muito boa. Cajamar, conhecida aí como a Faria Lima da logística também, muito bem. É importante sabermos detectar estas boas regiões. Então, preservar a região metropolitana nos estados e se você consegue isso no maior mercado consumidor do Brasil, que é São Paulo, melhor ainda, melhor dos mundos, porque além de tudo, este terreno tende a ter um valor para usos futuros para além da logística muito grande, especialmente se ele estiver dentro da cidade de São Paulo, porque o raio 30 obviamente contempla a cidade de São Paulo. Logística dentro da cidade de São Paulo é raro. Por quê? Porque o terreno custa muito caro. Então se você consegue ativos que têm essa localização, você obviamente tem uma vantagem competitiva muito grande. Então preserve as boas localizações, tá certo? Shopping center, você tem que preservar shopping center que é maduro, que já tem bastante tempo de estrada aí. Por quê? Porque ele já consolidou a clientela dele. Quando ele consolida a clientela, é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil ele ser atacado por um concorrente. Tem que aparecer um concorrente muito bom, muito próximo para roubar essa clientela desse shopping center. Então, shoppings maduros tendem a se defender melhor, certo? Então, primeiro item, localização, já passamos pela localização. Segundo item, mix de locatários. O que eu quero com mix de locatário? Eu quero diversificação. No final do dia, tudo é risco de crédito. A gente já passou por aqui falando sobre fundos de papel, onde você investe em dívida e você tem uma análise de risco de crédito ali. Hoje a gente está falando só de fundos de tijolos, mas no final do dia, você tem a questão do risco de crédito ali. Por quê? Porque é um locatário te devendo aluguel. Então você tem que analisar o risco de crédito desse locatário. E se você consegue diversificar, melhor dos mundos. Porque se der um problema com aquele locatário, o peso dele é menor do que se você tivesse somente aquele locatário. Então, diversificação é importante. A gente precisa abrir a carteira do FII e observar qual é o peso dos principais locatários. Aquele locatário que representa 1% da receita, 2% da receita, ele é o menor dos meus problemas. Se ele ficar inadimplente por alguma razão, pedir uma rescisão antecipada, enfim, ora, a gente está falando de 1 ou 2% daquele fundo que se pesar 10% na sua carteira vai ser 0,1 ou 0,20. Agora, se você tem um FII em que um único locatário, FII de tijolo, representa, por exemplo, 50% da sua receita de locação, se este FII representa 10% da sua carteira, então este locatário, ele representa 5% da sua carteira. 5% já não é um número desprezível para um único locatário olhando toda a tua carteira de fundos imobiliários. Já não é desprezível. Então, observe essas situações e procure a diversificação. Ricardo,
Ricardo, mas é uma empresa de primeiríssima linha, capital aberto na bolsa. Ou quem não gostaria de ter essa empresa como locatário? Ótimo, legal, eu também quero tê-la. Mas metade do fundo, 60% da receita vindo deste locatário, vamos diversificar. O fundo é muito bom, então você não vai ter 10% desse fundo, vamos ter 5%, porque se esse locatário der problema, 50% da receita a gente falou, né? Ele não vai representar 5% da sua receita, ele vai representar 2,5% se você reduzir de 10% para 5% na sua carteira. Então o que a gente faz? Mesmo quando a gente quer um fundo, porque tem bons imóveis, boa localização, esse locatário é muito bom, apesar dele pesar bastante na carteira, o que a gente faz? Reduz a exposição. Não precisa ter 10%, vamos ter 5%. Certo? Então é assim que a gente vai dosando o peso de cada fundo na carteira. Mas para isso você precisa analisar, ver quais são os locatários que ali estão, diversificação de segmento dos locatários. Você pega um fundo logístico, o que é que você tem de varejo? O que é que você tem de operador logístico? O que é que você tem de indústria? Diversificação de setor é importante também. Olha só como o mercado muda. Se a gente olhasse lá em 2021, comecinho de 22, em logística todo mundo queria varejo e e-commerce. Todo mundo. Mercado Livre, Amazon, essa turma estava tomando o condomínio logístico na construção. Antes de entregar ele já falava, é meu. Depois eu vou ver se eu vou precisar, mas é meu, já garanto. Então todo mundo queria player logístico na sua carteira de locatários. Aí vem esse ano, Americanas, um problema. A gente vê nos últimos dias, mais uma vez baseando aí na data que a gente está gravando esse vídeo, Casas Bahia, nos holofotes, né, as ações da empresa sofrendo bastante na bolsa e outros casos de varejo a gente viu ao longo de 2023. Já teve gente que começou a olhar para fundo imobiliário de logística e falar, opa, pesa demais varejo nessa carteira, não sei não. Era o queridinho há 12 meses, agora já não sei mais. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Diversifique o seu pool, né, de locatários olhando segmentos diferentes, tá bom? Então esse fator é importantíssimo para você não ficar na mão do locatário, até porque, adivinha só, se um locatário pesa demais, do outro lado, gente, tem profissional também. Quando chega na hora de renegociar o contrato, o locatário olha e fala, que legal, eu represento metade da carteira do fundo, né? Então eu sou extremamente importante para esse fundo. E aí ele senta na mesa, né, com mais força na negociação. Se ele é menor, ele não senta com essa força toda, por quê? Porque ele não é tão relevante assim para o fundo. Então esse tipo de coisa é importante para a gente colocar na nossa análise. Esse mix em shopping center, ele é mais resolvido, né? Porque o shopping tem lá 300 lojas, né? Então nenhuma loja vai pesar 30% da receita do shopping. Em shopping isso é mais resolvido. É muito mais a gente observar se as lojas conversam bem com aquele perfil de público. Mas normalmente as administradoras fazem um trabalho muito bom nessa linha, né? E colocam lojas que efetivamente conversam com o público que vai naquele shopping. Agora, escritório e logístico são fatores que a gente precisa efetivamente observar. Vamos lá, terceiro item, que ele conversa muito bem com esses dois que a gente viu até aqui, a vacância. Eu preciso avaliar a vacância. O que é a vacância? É o percentual da área vaga em relação à área total disponível naquele fundo imobiliário. Quando a gente analisa a vacância, normalmente aparece o que no relatório do fundo? Aparece a vacância total do fundo. O fundo tem 20% de área vaga, o fundo tem 15% de área vaga. Aqui, quais são os elementos que você precisa ir além? Você precisa observar o detalhe da vacância. O que é o detalhe da vacância? É a vacância por imóvel. Onde está essa vacância? Ela está concentrada em um único imóvel do portfólio? Em que imóvel está? Qual é a localização deste imóvel? Ou ela está mais diversificada, está mais espalhada pelos imóveis do fundo? Qual é o imóvel em que, se eu solucionar a vacância, eu vou ter mais benefício para o fundo? Não necessariamente é o que tem a maior área vaga. Como assim, Ricardo? O cara que tem mais área vaga, se eu alugar, eu vou receber mais. Não. Você pode ter uma situação em que a vacância está concentrada em um imóvel difícil, que o valor de locação é bem pequenininho e não aparece demanda. Você pega a área, a maior área está naquele imóvel, mas ainda que você arrume o locatário, o valor de locação é pequeno e o impacto no teu fluxo de caixa é menor. Tem um outro imóvel que está ali que o percentual de vacância, a área vaga dele é menor. Só que o valor por metro quadrado que você aluga essa área, ele gera um fluxo de receita maior do que aquele primeiro que eu citei. Então é ali que a gente tem que pôr energia para alugar, porque ali vai ser mais relevante para resolver a minha vacância financeira. A gente olhou a vacância física, que é o percentual da área em relação à área vaga, mas na hora que eu vou resolver a vacância, eu espero ter o melhor resultado, o melhor benefício do ponto de vista financeiro. Então é a vacância financeira que eu quero atacar.
Tudo isso a gente faz analisando o relatório gerencial do fundo. Por isso que eu digo que você tem que abrir o relatório gerencial do fundo, tá bom? Essas diferenças de vacância física, vacância financeira, já tem vídeo aqui no canal, tá? Então, se você ainda não consegue identificar esses conceitos, tem vídeo no canal, te convido a assistir para você saber a diferença entre elas. Outra coisa importante no detalhe da vacância. Então, a gente viu um detalhe por imóvel. Quando eu observo o histórico de vacância, aí efetivamente eu vou saber se esta vacância que está apresentando hoje no imóvel, ela é algo pontual, é do momento ou é algo crônico? É assim há mais tempo. Quando é assim há mais tempo, essa vacância é mais problemática. Este imóvel tem maior dificuldade para poder resolver áreas vagas. A demanda por ele, ela é mais fraca, ela não é constante. Tudo isso a gente observa olhando histórico de vacância. Como é que eu faço isso, Ricardo? No relatório gerencial que eu estou olhando não tem. Abra os relatórios anteriores. Você não precisa pegar exatamente o do mês anterior. Você pega 2 ou 3 por ano dos últimos 3 anos. Aí você vai comparando, você vai montando um filme. Para além da fotografia que você está vendo, que é o último relatório, tente montar um filme para contar a história do fundo e de cada ativo que ali está. E mais um detalhe que é importante aqui, comparar com a região. Então você tem um imóvel lá, por exemplo, na Shukri Zaidan. Fundo imobiliário tem um imóvel na Shukri Zaidan, a gente já citou, ó, Shukri Zaidan tem uma vacância mais elevada. Então você compara a vacância que este imóvel tem contra a região. Se este imóvel está com uma vacância maior do que a região, uma das deduções que a gente pode ter é, nossa, ele dentro da região não é o preferido. Os locatários tendem a preferir outros, não ele. Se a vacância dele é menor do que a da região, para imóveis do mesmo perfil, né, gente? Se a gente está falando de um AAA, você compara com um AAA. Se a gente está falando de um imóvel classe B, você compara com a média da região classe B. Mas é na mesma região, localização está preservada, beleza. A vacância do imóvel está menor, ele se defende bem nesta região. Ele tende a ter mais demanda nesta região. Então, tudo isso a gente faz com essa análise de relatório gerencial e buscando outras informações no mercado. E você faz isso também olhando histórico. Como é que historicamente este imóvel se comportou versus o histórico da região. Para ver se ele sempre veio rodando com vacância menor do que a região ou se é algo pontual, né? Historicamente ele sempre esteve com vacância maior do que a região e agora ele está com menor. A gente precisa entender por que essa situação aconteceu ou ao contrário. Mais uma vez, olhar o histórico é importante, porque quando você olha o momento você está vendo uma fotografia, quando você abre o histórico você constrói um filme e a tua análise ganha qualidade. Beleza? Terceiro item a gente viu. Passamos por localização, passamos por mix de locatários, passamos por vacância. Isso daqui vale para escritório, vale para logístico. Shopping center é legal a gente tentar entender a dinâmica de vacância versus desconto. Porque normalmente o gestor a administradora de shopping center, ela consegue segurar mais a variável de vacância dando desconto para o lojista. Então a vacância fica ali num patamar de 4, 5%, parece uma vacância mais baixa, 6%, tá uma vacância mais baixa, só que a quantidade de desconto vai aumentando. Então note que essa vacância ela tá resistindo nesse patamar mais baixo a custo de você afetar o teu caixa dando desconto para esses lojistas que iriam sair. Você fala para ele, ó, não paga o aluguel, paga só o condomínio, ou paga metade do aluguel e paga o condomínio. Essa prática é mais comum do que você pensa. Então em shopping center avalie o combo vacância e desconto. Estas variáveis estão nos relatórios gerenciais. Abrir um relatório gerencial, não tem informação de shopping center, não tem informação de desconto sobre faturamento, desconfie, porque essa informação é importantíssima para análise. O gestor tem acesso a essa informação, entre no canal de RI do fundo e peça para ele colocar no próximo relatório gerencial. Certo? Já vimos esses elementos, vamos para mais um elemento de análise. Agora a gente vai falar dos contratos de locação. Nos contratos, e já vou dizer para você, também tem vídeo aqui no canal onde eu trato especificamente dos detalhes disso. O que é um contrato típico, o que é um contrato atípico. Então fica a dica, se você ainda não pegou a dinâmica desses dois, tem vídeo no canal tratando especificamente disso. Por quê? Porque este é outro elemento essencial na análise de fundo de tijolo. É você entender como é que está a pizza de contratos típicos e atípicos. Já digo para você, em fundo de escritório é mais normal você ver uma fatia maior de típico
Em fundo de logística, a atipicidade é muito bem-vinda, que são aqueles contratos mais longos, com multas elevadíssimas para o locatário em caso de rescisão antecipada. Então, eles são mais comuns em logística. Shopping center é tudo típico, tá, gente? Pode ter ali uma âncora, uma mega loja, uma operação muito especial, específica, que tem um atípico, mas é mais raro isso acontecer. 99% ali vai ser contrato típico mesmo, tá? Os contratos atípicos, que são os mais longos, eles pedem para você olhar um item muito importante chamado de prazo médio. Por quê? Porque tem gente que fala, nossa, Ricardo, eu gosto de contrato atípico, porque ele é longo, dá mais previsibilidade de renda. Isso é uma verdade. A multa é altíssima, o locatário pensa 50 vezes antes de reincidir de forma antecipada, porque a multa é altíssima, elevadíssima, proibitiva em algumas vezes. Então ele dá uma baita previsibilidade de renda. Normalmente as partes abrem mão das revisionais no meio do caminho, então você não mexe no valor do aluguel, só vai corrigindo por inflação. Ó, reloginho, pagando, sobe por conta da inflação, pagando, sobe por conta da inflação, reloginho. A turma gosta. Só que se eu chego e olho que o prazo médio de uma carteira de contratos atípicos é de 2 anos, poxa, alguém já surfou essa tipicidade. Esse contrato original, ele tem normalmente 15 anos, 20 anos, faltam 2. Alguém já surfou essa tipicidade, você tá chegando agora no final, literalmente no final da festa. Aí se esse contrato de locação, ele tá muito acima da média que é praticada no mercado, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, quando esse contrato acabar, no exemplo aqui eu citei 2 anos, adivinha o que vai acontecer? Quando o contrato acabou, 0 taxímetro, as partes sentam na mesa, hora de renegociar o contrato. Ah, você estava pagando R$40 o metro quadrado no ativo logístico. A região está negociando a 28. Adivinha para quanto vai esse contrato depois na renovação, quando terminou a tipicidade? Ele vai para 28, não tem milagre. Você não vai achar ninguém pagando 40. Chegou 40 por questões de contrato, ponto. Acabou o contrato, morreu, ele vai para valor de mercado. Quer dizer, se você está chegando no prazo médio ali no finalzinho, alguém já surfou toda essa tipicidade, você está chegando só para pagar a conta. Tá? Então cuidado, quando você olhar contratos atípicos, veja o prazo médio. O prazo médio tem que ser bacana para compensar, beleza? A atipicidade, ela é legal combinada com prazo médio maior. Contratos típicos, quanto melhor a localização, olha a gente fechando o combo, quanto melhor a localização, a qualidade do locatário, quando chega na revisional, porque ele tem revisional, que é uma análise do contrato antes do vencimento dele para adequar as condições de mercado, se for mais vantajoso para o locatário, ele vai chamar revisional para baixar o aluguel. Mas se for mais vantajoso para o proprietário, ele vai chamar revisional para aumentar o aluguel. Quando é mais vantajoso para o proprietário? Se o aluguel da região está maior do que o vigente, ele vai chamar revisional. Se você tem um imóvel numa localização muito boa, provavelmente você tem maior chance de ter uma revisional a seu favor. Os itens vão se amarrando. Então, quarto item aqui, contratos típicos e atípicos. Abra e veja como está essa distribuição. Quando for mais típico, dê uma olhada no prazo médio. Quando for mais típico, você vai observar as questões de localização para ver se você tem mais chance de ser surpreendido positivamente ou negativamente em eventos de revisional. Beleza? E chegamos ao quinto item que é essencial você analisar antes de olhar dividend yield de PVP de fundo de tijolo. Eu tô falando basicamente do perfil da renda. Que é isso, Ricardo? Perfil da renda? Porque essa questão dessa previsibilidade, dessa recorrência da renda, eu preciso entender de que é composta a renda que eu tô recebendo. Dos aluguéis, Ricardo? Nem sempre. Por quê? Aqui eu tenho que procurar eventos não recorrentes. Eventos não recorrentes, eles podem desvirtuar a minha percepção de geração de renda desse fundo imobiliário no horizonte de longo prazo. O que eu quero te dizer com isso? Vamos imaginar que um FII, ele gere de forma recorrente, 50 centavos por cota, todos os meses. Aí o gestor, ele fez uma venda de um ativo que destravou um lucro imobiliário equivalente a 60 centavos por cota. Lucro imobiliário. O que eu quero dizer com isso? Tinha um imóvel lá na carteira, ele vendeu, e o lucro que ele teve nessa operação é de aproximadamente 60 centavos por cota. Por que esse fator é importante? Porque o lucro da venda, ele é incorporado ao resultado, e o gestor é obrigado a distribuir para você. Como ele é incorporado ao resultado, ele entra na regra de no mínimo 95% do lucro caixa, ele é obrigado a distribuir. Joia? Vamos imaginar que ele parcelou isso daqui? Ele parcelou, tá? Ele parcelou em 12 parcelinhas.
tá bom? O cara vai pagar para ele durante o ano inteiro. Ou ele pagou parcelando em duas, ó, você vai pagar à vista e a outra metade você vai pagar no começo do próximo semestre. Dessa forma, ele consegue fazer o quê? Linearizar isso daqui. Ele consegue pegar esses 60 centavos aqui e transformar em algo como se fosse 5 centavos por cota em 12 meses. Aí, obviamente, essa receita aqui ela vai sendo reajustada por inflação, enfim. Por quê? Porque se ele vender um imóvel, um pedacinho desses 50 foi embora. Um pedacinho desses 50, o novo proprietário é que vai receber agora, né? Porque você vendeu, ótimo. Só que o restante foi corrigindo por inflação, o recorrente voltou a ser 50 centavos por cota. E aí, o que acontece? 50 recorrente, agora eu tenho mais 5 centavos aqui. Tenho mais 5. Então ele vai começar a distribuir 55 por cota. Ah, Ricardo, parece pouco, 5 centavos por cota? Não é pouco, não. A gente tá falando de um aumento em 10% do dividendo, não é pouca coisa. Aí o que acontece? Você chegou agora, não leu fato relevante, não abriu o relatório gerencial, só olhou dividend yield. Pegou os 55, dividiu pelo preço da cota e falou, beleza, é isso daqui que o fundo gera, vamos pra cima. Aí terminaram os 12 meses, ele voltou a distribuir quanto? 50 por cota. Por quê? Porque o não recorrente passou. A gente precisa abrir o fluxo de caixa, e isso está lá no relatório gerencial, para entender o que é efetivamente da receita imobiliária recorrente e o que é não recorrente. Aí a gente dá uma olhadinha, fatos relevantes que saíram aí nos últimos 12 meses, né? Para ver se tem alguma venda que tem lucro ali, que tá irrigando o meu dividendo, inflando de forma temporária. E não tem nada de ilegal nisso. O nome disso é gestão ativa. É que eu não posso contar que o gestor vá sempre conseguir vender imóveis para turbinar o meu dividendo e fazer com que isso se perpetue. A venda vai acontecer no momento. Pode ser que a gente tenha uma janela que tenha várias vendas, o dividendo cresça pra caramba, maravilha. Aí chega uma janela duríssima, o gestor não conseguiu vender nada, o dividendo vai ser só o aluguel que ele está recebendo ali. Então entender esses elementos não recorrentes é importante. E tem elemento não recorrente que ele joga a renda para cima, mas tem elemento não recorrente que joga a renda para baixo. Como é que funciona isso que joga a renda para baixo? Ora, você tinha uma área grande que estava vaga, aí você alugou, maravilha. Só que você deu para o locatário 6 meses de carência total no aluguel. Nos 6 primeiros meses, ele não vai pagar nada de aluguel. Então, na cabeça, o que acontece com a vacância física? Ela cai. Aí quando você olha no relatório que a vacância física caiu, saiu o fato relevante da nova locação, o que é que você pensa? Ah, o dividendo vai subir. Só que tem uma carência de 6 meses ali. O dividendo vai subir mesmo lá no 7º mês. Porque é lá no 7º que ele vai pagar. A bem da verdade é no 8º, porque no 7º ele paga e vai impactar o dividendo do 8º mês para você. Então você já estava esperando que o dividendo crescesse no mês seguinte, só que não, porque essa carência de 6 meses vai fazer com que ele cresça apenas lá na frente, 7º, 8º mês. E olha, eu já vi carência em imóveis que estão em regiões mais difíceis de 1 ano. Em momentos muito duros de mercado, eu já vi proprietário alugar imóvel com carência de 2 anos. É isso mesmo. O locatário entrou no imóvel e só começou a pagar aluguel depois de 2 anos de contrato. Então a vacância física cai e a financeira continua do mesmo jeito, esperando este período de carência acabar. É óbvio que esses casos mais longos, 1 ano, 2 anos, são mais raros de acontecer, mas já aconteceram na história da indústria. 3 meses é algo mais natural. Tudo isso para te dizer que quando uma nova locação ocorre, não é no mês seguinte que você já começa a receber aluguel. Tem essas questões da carência. Você já tem um impacto positivo porque normalmente a carência é no aluguel. No condomínio não. Quem estava pagando o condomínio da área vaga? Proprietário. O fundo. Mas a hora que alugou, boleto do condomínio você já entrega pro locatário, fala, ó, segura que agora o filho é teu. Aí ele vai pagar o boleto do condomínio IPTU, certo? Coloca aí nos comentários o que você tá achando desse conteúdo, onde eu estou te dizendo o que você precisa olhar essencial antes de observar dividend yield e PVP. Passamos pela localização, mix de locatários, falamos de vacância, tipos de contrato e estamos encerrando aqui com o quinto elemento, que é o perfil da renda. Não se esqueça de olhar a renda mínima garantida. Que quando você, o fundo, compra um imóvel que está vago, mas ele combina com o vendedor o seguinte, ó, você vai me pagar aqui um prêmio de locação durante 1 ano para essa área que está vaga. Se eu conseguir alugar, você cessa o pagamento desse prêmio de locação. Se eu não conseguir alugar, nesse 1 ano, você está me pagando uma renda aí. É óbvio que não tem bobo em nenhum dos lados, né, gente? Esse prêmio de locação vai para o preço do imóvel.
Você comprar um imóvel sem prêmio de locação é um preço, com prêmio de locação é outro. Mas ele está ali gerando essa renda para você, para o fundo. O que você precisa entender? Olha, essa renda ela vai durar 12 meses. Então você tem lá uma renda mínima garantida. 12 meses. Começou em janeiro. Ela vai terminar em dezembro. A gente está gravando esse vídeo em outubro, né? Opa! Aí eu tô aqui. Tá faltando só esse prazo. Alugou? Não alugou. Ainda tá vago. Vamos imaginar que a gente dê sorte. Que ele alugue em dezembro. Alugou, achou um locatário. Ufa! Mas lembra que eu falei, logo que você aluga, o que tem? Carência, né? Você vai dar uns 3 meses de carência ali, né? Janeiro, fevereiro e março do ano seguinte, não tem renda nesse imóvel, porque acabou a renda mínima garantida, só que ainda está na carência do novo locatário. Então você vai ficar com um gapzinho de 3 meses ali, coincidente na renda. A gente precisa saber identificar isso nesse tipo de análise. Certo? 5 itens que você precisa avaliar antes de dividend yield e antes de PVP. Foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado, né? Então não esqueça de curtir o vídeo, de seguir, né? Ativa o sininho para receber notificação de quando a gente publicar vídeo novo. E compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com seus familiares, para a turma parar de escolher fundo imobiliário por dividend yield de PVP, saber efetivamente o que analisar quando falarmos de fundos de tijolos. Espero você no próximo vídeo e um grande abraço.